Olá pessoal, vou comentar este livro aqui, A Construção da Ordem, Teatro das Sombras, do José Murilo de Carvalho. Então, dessa vez eu vou falar do capítulo da conclusão, que é uma conclusão que aparece na página 229, a dialética da ambiguidade. Então, nesse capítulo final, né, o José Murilo de Carvalho ele faz uma reflexão crítica sobre a elite política do Império, destacando as contradições estruturais, que ele chama de ambiguidade no projeto político do século XIX. Que ambiguidade é essa? Que é a marca fundamental desses embates políticos aí. A elite política imperial, ela defendia, ao mesmo tempo, ordem e mudança. Era uma elite liberal na teoria, mas conservadora na prática. Ela proclamava valores como representatividade, legalidade, liberdade no discurso, mas manteve o país na escravidão, com centralismo autoritário e exclusão política. Essa ambiguidade, ela era funcional, ou seja, ela permitia adaptar o discurso liberal europeu à realidade brasileira, que era marcada por estruturas sociais hierárquicas, clientelismo e autoritarismo. Então era uma ambiguidade funcional, ela tinha uma função de servir como fachada, entende? A lei de 1826 lá, que veio, redundou na lei de 1831, que aboliu o tráfico para inglês ver, né? Ficou aquela conhecida dessa forma, né? Então o projeto de ordem no Brasil, ela foi sempre uma construção, sempre feita de cima para baixo. Você vê a questão da independência do Brasil, quem fez foi o monarca, né? Sempre feita pela elite, que via no império a possibilidade de estabilidade. A monarquia representou, então, esse elemento unificador, mas também centralizador, que suprimia conflitos sociais e regionais com o papel moderador, do poder moderador do imperador. A elite política, embora usasse a linguagem do liberalismo, ela buscava, na prática, preservar a estrutura de poder social escravista. José Murilo de Carvalho observa que os políticos imperiais eles não eram necessariamente cínicos, mas sim pragmáticos. Eles adaptavam os princípios liberais ao contexto local, com o objetivo de manter sempre o poder. Essa elite construiu um sistema que permitia até um determinado grau de mudança controlada, como a gradual profissionalização do Estado, mas que evitava rupturas mais profundas. Então, a ordem era o compromisso com essa continuidade. Apesar das tensões que haviam, né, revoltas, como, por exemplo, a revolta dos malês, em 1835, dos escravos, ali, que causou grandes preocupações, disputas regionais, pressões abolicionistas, que já começaram já desde 1860. Apesar disso, o Império manteve-se mais ou menos estável. Essa estabilidade teve um custo social alto. Qual foi o principal custo social? A exclusão das massas populares. A ponto de 1889, quando veio a República, né, os jornalistas diziam a população assistiu a tudo, a passagem de república de império para república, bestializado. Né? E outro custo social, a escravidão. Ela se perpetuou até 1888. E a ausência de uma democracia efetiva, né, com eleições não representativas, né? Existe uma boa parte aí do período das eleições, os analfabetos não votavam, e ali eles estavam praticamente excluíam a grande parte da população ficava excluída das eleições. Então a ordem ela era construída muito mais por uma ordem vinda pelos de cima e não nos de baixo. Então a dialética da ambiguidade, que trata o José Murilo de Carvalho, ele remete à ideia de que o sistema imperial brasileiro ele trabalhava com um jogo constante de contradições internas. Modernidade versus tradição. Legalidade versus arbítrio.
liberdade versus escravidão. Então a elite ela trabalhava em cima dessas tensões sem necessariamente resolvê-las, usando-as, essa dialética da ambiguidade, a seu favor, como estratégia para ela se perpetuar no poder. Essa estratégia essa visão, perspectiva de trabalhar com essa dialética da ambiguidade, o José Murilo de Carvalho ele pega esse conceito em referência ao Guerreiro Ramos, na conclusão do livro dele, A Construção da Ordem, que ele está ali preocupado também, que nem o José Murilo de Carvalho, com a formação da ordem social e política brasileira, e, em particular, com o modo como o Brasil importou ideias estrangeiras, sobretudo as europeias, sem transformá-las profundamente. Então, o Guerreiro Ramos, ele, especialmente na obra dele, A Redução Sociológica, de 1958, ele criticou essa importação acrítica de modelos estrangeiros, como o liberalismo europeu e o positivismo francês, particularmente em 1870, para a realidade brasileira. Ele defendia a necessidade de uma reflexão sociológica autêntica, baseada nas condições históricas e sociais do Brasil. O José Murilo de Carvalho, então, ele vai retomar essa crítica do Guerreiro Ramos, observando que a elite política do Império Brasileiro assimilou o discurso liberal europeu, mas o adaptou à sua conveniência, sem transformar a realidade. Ou seja, a escravidão continuou por um longo tempo, o clientelismo, a exclusão política foram práticas que continuaram. Né? O Guerreiro Ramos ele aponta para a sociedade, que a sociedade brasileira vive nesse estado ambíguo. Formalmente tem um discurso de busca de uma modernidade, mas substancialmente ele continua com o modelo tradicional, marcado por estruturas arcaicas, sobre uma aparência de racionalidade. José Murilo de Carvalho, de forma semelhante, ele vai fazer essa visão na perspectiva histórica dele, que a elite imperial recobriu o velho com o novo, manteve o autoritarismo, a escravidão, o patrimonialismo, enquanto proclamava valores como liberalismo e legalidade. Né? O imperador se colocava como um mecenas alinhado com as grandes conquistas técnicas de sua época. Né? Então havia ali uma racionalidade instrumental. Instrumental por quê? Porque esse discurso é um mero instrumento para perpetuar a dominação de uma elite. Não para emancipar a população, mas para manter o status quo. Então, essa elite manipulava conceitos liberais de forma estratégica. Então, as ideias liberais no Brasil, elas serviram menos como guia para uma transformação social do que como instrumento de legitimação do poder de uma elite, que agia segundo uma lógica própria. Então ele está dialogando constantemente ali com as teses do Guerreiro Ramos, criticando a inadequação dessas ideias importadas com a realidade brasileira e denunciando essa ambiguidade, né? Essa dialética da ambiguidade, que era manipulada por essa elite que controlava o país. Então, é isso. Muito obrigado, então.